Olá, tudo bem? Convido você para conferir agora alguns destaques internacionais ocorridos na última semana. E não tem como deixar de destacar a nobreza inglesa que ocupou parte dos noticiários todos os dias. Enfim, Elizabeth II deve estar descansando em paz. E falando da rainha Elizabeth II, a morte da monarca tem rendido muitas histórias e curiosidades. Uma delas é uma carta que foi escrita em 1986, durante uma viagem a Sydney, na Austrália. A carta foi escrita à mão pela própria rainha, endereçada ao prefeito e à população dessa que é considerada uma das maiores cidades da Austrália. E o mais curioso é que a mensagem só poderá ser aberta quase 100 anos após aquela data, ou seja, em 2085. A missiva está guardada em uma redoma de vidro no edifício histórico Queen Victoria Building e nem os próprios membros da família real sabem o que está escrito nela. E com a morte da rainha, a curiosidade só aumentou. Mas quem quiser saber o conteúdo vai ter que esperar mais 63 anos, se puder. O interesse pela família real não é unanimidade. Centenas de ativistas se reuniram na Austrália para denunciar o impacto destrutivo do colonialismo britânico sobre os povos indígenas da ilha. Manifestações anticoloniais na Austrália. A monarquia não nos representa, a rainha não nos representa e o rei nunca nos representará, porque eles não são minha rainha e nem meu rei. Ainda somos uma nação soberana, os povos das primeiras nações. Mais de 500 povos em todo o nosso grande continente. O que um rei vai fazer por nós que sua mãe e sua avó não fizeram? Por ocasião de um memorial em homenagem à rainha Elizabeth II em Canberra, o governador-geral da Austrália, David Hurley, que representa a monarquia, afirmou que reconhece as preocupações e reivindicações dos primeiros habitantes da ilha-continente. A chegada dos britânicos em 1788 deu início a 2 séculos de discriminação, opressão e perseguição aos indígenas australianos, que, segundo estimativas, já habitam a terra há 65 mil anos. Encontrar parentes e amigos após meses de distância forçada por causa da guerra é um momento de muita comoção. Após o contra-ataque ucraniano que levou ao recuo das forças de Moscou, algumas famílias tiveram a alegria de voltar para casa e reencontrar pessoas próximas. Um reencontro emocionante. Olga Volkova chorou quando teve que deixar sua casa de campo devido à invasão das tropas russas. Mas agora, as lágrimas são de alegria por poder retornar a Troitsk. Ela finalmente conseguiu se reunir com o irmão e a cunhada depois de mais de 6 meses sem poder se ver. Tudo dentro de mim está tremendo, estou muito feliz. Hoje me levantei, estava chovendo e eu disse, vamos para a cidade. Antes da guerra, Olga e seu marido Alex, um caminhoneiro aposentado, iam à sua casa de campo várias vezes por mês para cuidar da horta. Ao retornar, a casa estava intacta. Troitsk é uma pequena cidade composta por fileiras de casas com hortas, patos e um lago de pesca, localizada entre os vastos campos de girassóis do nordeste da Ucrânia. Em 25 de fevereiro, o segundo dia da invasão, o repentino avanço russo em Kharkiv rapidamente engoliu a cidade. Olga não estava lá, mas sua amiga Ana conta o que aconteceu. Foi uma ocupação real. Eles nos revistaram a fundo. Entraram em nossas casas, verificaram nossos documentos, revistaram todos os lugares. Os armários, os porões, olharam todas as partes. O dia da libertação não foi menos intimidante. Os moradores ouviram explosões na cidade vizinha de Shevchenkov e depois observaram a chegada dos tanques. Mas eles ficaram aliviados quando perceberam que era a 92ª Brigada do Exército Ucraniano. As forças russas usaram Troitsk como rota de abastecimento e patrulharam a área, mas não estabeleceram uma base na cidade.
O russo é a língua mais falada na região de Kharkiv, mas a cidade resistiu ao avanço de Moscou e os habitantes de Troitsk rechaçaram a invasão de Putin. No dia 7 de setembro, a contraofensiva surpresa ucraniana empurrou as tropas russas para o leste, levando alegria e alívio aos moradores. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu uma investigação sobre o que chamou de catálogo de crueldades na Ucrânia. O apelo foi feito em uma reunião ministerial do Conselho de Segurança da ONU. No encontro, que contou com a presença do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, Guterres falou sobre os crimes que vêm sendo cometidos na Ucrânia. O Alto Comissariado para os Direitos Humanos tem documentado o impacto inaceitável desta guerra nos direitos humanos. Os relatórios são um catálogo de crueldades, execuções sumárias, violência sexual, tortura e outros tratamentos desumanos contra civis e prisioneiros de guerra. Os últimos relatos de sepultamentos em Izium são extremamente perturbadores. Todas essas alegações devem ser minuciosamente investigadas para garantir a responsabilização. Guterres acrescentou que os culpados devem ser levados à justiça em julgamentos justos e independentes. Recentemente foram descobertas sepulturas com centenas de mortos, incluindo crianças, na cidade de Izium. O local foi recuperado pelas forças ucranianas após meses sob controle russo. O secretário-geral da ONU também destacou que acabar com a impunidade para crimes internacionais é essencial e falou sobre a ameaça velada do presidente russo Vladimir Putin de recorrer a armas nucleares. Guterres afirmou que todos os países com armas nucleares devem se comprometer a não usá-las e também com sua total eliminação. Enquanto isso, na Rússia, a mobilização de reservistas anunciada pelo presidente Vladimir Putin gerou manifestações em pelo menos 38 cidades do país. Acompanhe. As forças de segurança reagiram e ocorreu a detenção de mais de 1.300 pessoas. Seriam as maiores manifestações na Rússia desde o início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, em fevereiro. Os números são da OVD Info, uma organização especializada em contagens de prisões. Os manifestantes gritavam não à guerra, não à mobilização. Putin relançou sua ofensiva na Ucrânia e ameaçou recorrer a armas nucleares, algo que os Estados Unidos levam a sério. A mobilização anunciada por Putin foi descrita por líderes na Europa como uma admissão de fraqueza por parte de Moscou, cujo exército tem sofrido derrotas militares ante forças ucranianas. Um sinal de preocupação entre os cidadãos russos é que os sites das companhias aéreas ficaram saturados após o discurso de Putin. Uma petição online contra a mobilização já coletou 230 mil assinaturas. Um número assustador em todo o mundo. Uma pessoa morre de fome a cada 4 segundos. A denúncia foi feita por mais de 200 ONGs, que pedem aos governantes de todo o planeta para que atuem para deter a crise mundial da fome. As entidades pedem aos governantes que atuem para reverter a situação. As organizações são procedentes de 75 países e assinaram uma carta aberta para expressar indignação com a explosão do número de pessoas que sofrem com o problema. O texto coincide com o início da reunião da Assembleia Geral da ONU em Nova York, onde muitos líderes políticos, mas também representantes da sociedade civil, permanecerão por uma semana. O evento é considerado o encontro diplomático mais importante do mundo. Os signatários da carta explicaram que o método de cálculo está baseado nos números divulgados pelo Relatório Mundial sobre a Crise Alimentar do início de setembro. O relatório registra o número de pessoas que passam fome no mundo de acordo com as diferentes categorias da classificação integrada das fases da segurança alimentar. O relatório cita 166 milhões e 20 mil pessoas na categoria CIF 3, ou seja, crise aguda, 38 milhões e 600 mil na CIF 4, emergência, e 481.500 na CIF 5, fome. Se forem aplicadas taxas de mortalidade específicas por categoria, as organizações atingem uma faixa de 7.745,7 a 19.701,7 mortes por fome ao dia, ou seja,
uma morte a cada 4,25 a 12 segundos. Nos Estados Unidos, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia em 0,75 ponto percentual. Com a terceira decisão unânime seguida, passou para a faixa de 3% a 3,25% ao ano. E para combater a inflação, o Banco Central prevê mais um aumento da taxa ainda esse ano. Mudando de assunto, pesquisadores chineses desenvolveram uma máscara que permite detectar o vírus da Covid ou da gripe no ar. Em apenas 10 minutos, um dispositivo consegue indicar a presença desses micro-organismos por meio de um alerta para um smartphone. Os patógenos respiratórios que causam a Covid e a gripe se espalham através de pequenas gotículas e aerossóis liberados por pessoas infectadas quando falam, tossem e espirram. Só que essas moléculas contendo o vírus podem permanecer no ar por muito tempo. De acordo com um estudo liderado por 6 cientistas que trabalham em uma universidade de Xangai, o sensor colocado na máscara foi capaz de detectar os vírus SARS-CoV-2, da Covid, e H5N1 e H1N1, da gripe. Embora a pandemia tenha feito com que todos usassem máscaras e outros acessórios para se proteger, a flexibilização levou a uma queda no uso. Ainda assim, é possível encontrar pessoas ao redor do mundo se protegendo. Este novo dispositivo, ainda sem estimativa de custo, que é montado fora da máscara com uma bateria de lítio recarregável, foi testado pulverizando patógenos nele em um ambiente interno, simulando um cenário provável em que alguém está falando ou tossindo. Os sensores responderam ao líquido, que era cerca de 70 a 560 vezes em menor quantidade do que a produzida em um espirro, enviando alertas para dispositivos como um telefone. Os pesquisadores disseram que o dispositivo foi melhor usado em espaços fechados, onde o risco de infecção é alto, e estão trabalhando para diminuir os tempos de detecção e a sensibilidade do sensor. Destaque tecnológico. 2 empresas japonesas estão realizando testes em uma estrada revestida com um piso que é capaz de carregar a bateria de um veículo elétrico, sem a utilização de fios. A tecnologia é promissora e nos primeiros testes realizados, o veículo elétrico foi capaz de rodar a quase 15 km por hora em um circuito criado com bobinas elétricas embutidas sob o chão. No início, o método seria aplicado em alguns ônibus da região, que operam 24 horas por dia sem um motorista no comando. E o objetivo dos desenvolvedores é conseguir eliminar a necessidade de baterias grandes e estender o alcance de condução dos veículos elétricos. A tecnologia utilizada na produção é obtida a partir da indução de campo magnético, na qual a eletricidade alimentada nas bobinas dentro da estrada produz uma corrente nas bobinas instaladas no veículo. O concreto reforçado com fibra aumenta a durabilidade do pavimento e permite que as bobinas da entrada sejam instaladas perto da superfície para obter o máximo efeito. Na Europa, um tipo semelhante está sendo testado por outros criadores de automóveis. A metodologia será testada até março para determinar como ela funciona em uma rua real. E o plano é ter a tecnologia na prática em 2025. Muito bacana essa tecnologia. Se os planos derem certo, será uma alternativa ao uso dos combustíveis fósseis, que são extremamente poluentes e nocivos para a natureza e também para o ser humano. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você.